Será que o algoritmo está prestes a apagar a memória do Silo 18 inteiro? E será que aquelas vitaminas dadas para Juliette são exatamente a mesma coisa que estão usando na Charlotte 352 anos antes? E o mais importante, você percebeu que o capacete do Silo 17 pode ter acabado de mostrar o único jeito de quebrar todo esse apagamento que o algoritmo quer fazer? Então fica tranquilo, porque a gente vai juntar as duas linhas do tempo, explicar essa medicação, falar sobre a missão no Irã, o desaparecimento de Lucas Kyle e tudo o que esse episódio preparou para o Silo 18. Então já fica aqui o aviso de spoiler do episódio 2 da terceira temporada. Se você ainda não assistiu, volta depois e assiste esse vídeo aqui e comenta aí se você confiaria na sua própria memória depois de descobrir que alguém pode reescrever parte dela. Eu de verdade não confiaria nem na água que eu bebo. Galera, vamos começar direto da parte mais interessante do episódio, porque a gente vê ali duas épocas finalmente começando a se conversar. De um lado, a gente tem a Charlotte, que está numa clínica, 352 anos antes, e do outro lado a gente tem a Juliette, que voltou para o Silo 18 cercada por pessoas que dizem querer ajudar enquanto bloqueiam as suas lembranças. O episódio usa uma época para explicar as regras da outra. Coincidência? Eu não acho que seja. A primeira revelação importante aqui desse episódio é que a Charlotte não perdeu a memória por causa do acidente. Até então, dava para imaginar que atravessar aquela nuvem, perder o controle e cair durante uma missão no Irã tinha causado algum tipo de dano cerebral, só que não foi isso. A clínica estava dando deliberadamente a mesma substância de supressão de memória que o Synth ofereceu para o Patrick Kennedy lá na segunda temporada e que séculos depois está sendo usada aqui na Juliette. E eu não sei se você parou para entender o tamanho disso tudo. Aquilo não é um tratamento para recuperar a memória da Charlotte. Aquilo é uma operação para garantir que ela esqueça tudo. A gente vê o Dr. Zerkovich explicando que a medicação bloqueia o acesso ao passado e transforma a mente ali numa espécie de livro em branco. Quando a medicação é interrompida, é como se uma ponte levadiça baixasse e as lembranças atravessassem de novo, Só que o pior, quem controla o processo pode tentar escolher o que volta, alimentando a pessoa com histórias, objetos e versões dos acontecimentos. Mas aí fica a pergunta, será que dá para implantar qualquer tipo de mentira? Não exatamente, e eu gostei muito dessa regra, porque ela impede que a medicação vire uma magia sem limites dentro da história, Ou, como sempre fala aqui, uma conveniência de roteiro, Deus Ex Machina, que simplesmente você puxa aquela carta a hora que você quiser para tapar um furo de roteiro. O que é legal que o episódio deixa claro é que uma lembrança real já existe em algum lugar da mente da pessoa. Ela pode só estar bloqueada, fragmentada, escondida, mas continua ali esperando alguma coisa puxá-la de volta. Já a mentira não tem essa raiz. Você pode repetir a mentira, mostrar imagens, contar uma história inteira, só que o cérebro não se agarra a ela com a mesma força. E é por isso que os cheiros, relatos e principalmente objetos do passado se tornam tão importantes aqui. Porque pensa comigo, se a pessoa não consegue acessar diretamente aquilo que viveu, um objeto que estava presente naquele momento pode funcionar como uma chave. E foi exatamente isso que aconteceu com a Juliette. A mensagem que ela recebeu foi escrita pela Sandy a pedido do Patrick Kennedy, porque ele queria encontrá-la. Quando a Juliette chega até o grupo, ela vê dois capacetes. Um deles, roubado pela equipe do Patrick na estreia da temporada, tinha um número 18, mas o outro, que era um capacete totalmente diferente, foi o capacete que chegou com a própria Julie, e dentro dele estava um número 17. Então, assim que ela vê a identificação, as memórias do período do Silo 17 começam a aparecer. Não porque a Camille mostrou outro vídeo, foi o objeto real, entendeu? Ligado à experiência real que baixou aquela ponte, digamos assim, dentro da cabeça da Julie aqui. Isso confirma o que o Dr. Zerkovich explicou lá na outra época. O capacete criou essa lembrança? Não, ele encontrou o caminho até o que já estava lá. Agora compara isso com o vídeo que a Camille insiste em mostrar para Julie. A versão oficial diz que ela saiu, procurou um abrigo numa estrutura perto do Silo 18 e depois simplesmente voltou. Só que aquilo não se encaixa. Então, a Julie, ela olha para aquilo, escuta, tenta entender, mas a história não se fixa dentro dela porque não existe uma memória verdadeira sustentando aquela versão. É a mesma dificuldade que o doutor aponta quando fala sobre o Daniel tentar convencer a Charlotte de que uma coisa nunca aconteceu. Você pode até cercar uma pessoa de mentiras, mas existe alguma parte dela percebendo que tá faltando o chão, digamos assim, embaixo daquela história.
E a Charlotte também tem o seu próprio capacete, por assim dizer. Porque quando a Ellen Drew, a jornalista que a gente conheceu lá no final da segunda temporada, aparece na clínica e tira o caderno, aquele objeto aciona alguma coisa velha na lembrança da Charlotte. Ela começa a se lembrar do encontro que teve com a Ellen antes de partir para uma missão nas montanhas ali do Irã. Mais uma vez, não é uma informação nova entrando, é um artefato do passado abrindo passagem para o que estava preso. Eu achei essa ponte entre as duas épocas uma das melhores ideias aqui do episódio, porque enquanto o presente da Charlotte ensina a regra, o futuro da Jules mostra pra gente a regra funcionando na prática. Só que aqui existe um limite e ele é muito cruel, porque a gente ouve que se a medicação for usada por tempo demais, pode chegar a um ponto em que a memória nunca mais seja recuperada. E você acha que o algoritmo teria algum problema em chegar até esse ponto aqui com a nossa Juliette? Eu acho que não. Se ela deixar de ser útil, se as suas lembranças começarem a provocar instabilidade, ou se ela ameaçar revelar o que realmente aconteceu ou que ela encontrou fora do Silo 18, apagar permanentemente quem ela era pode ser considerado apenas mais um protocolo ali pela entidade, ou pelo algoritmo, digamos assim, né? Eu tô com entidade na cabeça por causa de From. E aqui eu entendo que é por isso que a cápsula encontrada ali no ralo é tão importante, porque ela mostra que a Jules já começou a resistir e confirma para quem está observando que o plano não está funcionando como deveria. E aqui a gente chega ao grande reset. Desde que voltou do lado de fora, a Jules virou uma figura completamente diferente dentro do Silo 18. Pessoas que mal conheciam ela agora tratam a sua volta como um sinal de esperança. No mercado, existe gente obcecada só com a possibilidade de ver a Juliette. Alguns seguidores já começam a se identificar como os Juliettes. Outros deixam ela passar na frente na fila. Parece até que ela virou uma espécie de messias. E o gráfico apresentado pelo algoritmo a Camille confirma que essa influência, pelo menos por enquanto, está trazendo calma e estabilidade para dentro do silo. Mas repara na armadilha, a Jules só é útil enquanto representa esperança sem representar poder. Eles querem que ela sente na cabeceira da mesa, desde que não tenha voz. E se a medicação funcionar, ela pode continuar sendo esse símbolo vazio que acalma a população. Se não funcionar e ela começar a contar o que viveu, a mesma figura que estabilizou o Silo 18 pode provocar revolta nas pessoas. Só que matar ou remover a Jules de repente também seria algo muito perigoso, porque as pessoas já depositaram crença nela. Então, o que você faz quando não pode controlar a pessoa e também não pode simplesmente tirá-la do teu caminho? O algoritmo tem uma resposta: reinicia todo mundo. E essa decisão usa 352 anos de dados, dizendo que o protocolo sempre funcionou. Se surgir uma outra rebelião ou se a Jules causar mais instabilidade do que segurança, o composto pode ser colocado na água, a população esqueceria os acontecimentos recentes e ficaria muito mais fácil de controlar. Algo semelhante já aconteceu no Silo 18 cerca de 80 anos antes, e agora existem aproximadamente 2 semanas para Camille fazer com que a Jules aceite a narrativa falsa. Mano, 2 semanas. Se ela não conseguir, o protocolo muito possivelmente vai ser acionado. Isso coloca a vida de todo mundo ali em risco, mas coloca também algo que, na minha opinião, é até mais assustador dentro do silo: a identidade de todo mundo, porque eles podem continuar vivos fisicamente e ainda assim perder as experiências que fizeram deles quem são. E aqui é um paralelo muito legal da personagem da Juliette, né? Porque ela simboliza algo muito grande para as pessoas ali dentro do silo, mas ela não tem memória de nada disso, então ela é só um corpo ali. E uma coisa que você não pode esquecer de jeito nenhum é de dar like nesse vídeo, porque ajuda demais a posicionar o vídeo melhor na plataforma. Se você não é inscrito, também se inscreve aqui no canal, porque ajuda demais aqui a gente continuar trazendo vídeos e teorias. Também deixa aquele hypezinho, porque isso faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante. Valeu? Vamos voltar aqui pro vídeo. Quando o pessoal lá da justiça chega no apartamento do Kennedy, parece que finalmente vão pegar eles, só que o Patrick construiu um túnel dentro do próprio apartamento e usa aquilo como uma rota de fuga. E aí eu quero saber o que você acha disso, porque essa descoberta nova abre uma possibilidade muito maior. Será que existem outros túneis espalhados ali dentro do silo? Rotas construídas como aquelas passagens da Primeira Guerra Mundial, permitindo que pessoas entrem, saem e mudem de lugar sem serem vistas?
Isso explicaria por que o Patrick conseguiu desaparecer por tanto tempo, mas também significa que agora, depois que a passagem foi encontrada, a repressão provavelmente vai ficar ainda mais pesada. Agora a gente precisa voltar 352 anos e fazer uma pergunta: por que eles estão tão desesperados para silenciar a Charlotte? Assim como acontece com a Jules, matar ela diretamente criaria consequências. A Charlotte sobreviveu a uma missão da qual talvez não devesse ter voltado, então levaram ela para uma das clínicas mais caras do país e começaram a apagar as suas lembranças. O objetivo não parece ser proteger bem a saúde dela, o objetivo é impedir que qualquer coisa vista durante a missão no Irã chegue a público e provoque pânico em larga escala. Quando a Ellen conversa ali com a Charlotte, a gente recebe mais informações sobre essa tal missão e sobre a possibilidade do governo estar espalhando mentira a respeito de uma bomba suja e da real situação do país. A Charlotte já desconfiava que havia alguma coisa errada aí antes dela partir. Foi por isso que ela procurou a Ellen e, na minha leitura, pode ter sido também por isso que ela queria o irmão dentro do comitê do Irã. Com ele lá, existiria uma chance muito maior de descobrir o que realmente estava sendo planejado pelo governo americano. E é aqui que vem para mim a pergunta mais pesada dessa parte aqui. A bomba suja que atingiu Washington realmente veio de um ataque inimigo? Ou ela poderia ter sido detonada deliberadamente dentro dos próprios Estados Unidos para justificar a guerra e uma investigação contra o Irã? Calma, porque o episódio não confirma essa segunda opção. Isso continua sendo uma suspeita levantada ali pela Charlotte. Só que as condições da missão deixam tudo ainda mais esquisito. O avião carregava bombas destruidoras de bunker, mas os equipamentos e sistemas de comunicação usados eram tecnologia antiga, dos anos 80, mano. Aparentemente escolhidas para evitar justamente interferência e espionagem. E se você parar para pensar, isso pode indicar uma operação feita para permanecer completamente fora do radar. E será que os responsáveis esperavam que os pilotos não voltassem? Será que sobreviver nunca fez parte do plano e por isso a Charlotte se tornou um problema no instante em que ela saiu viva dos destroços? Eles podem estar justamente tentando impedir que ela recupere o que viu a 50 mil pés de altura e qualquer lembrança ligada a uma tecnologia obscura que talvez estivesse escondida naquela região seja totalmente esquecida. Mas, de novo, isso ainda é só uma hipótese. O episódio planta as peças centrais e deixa com que a gente monte o cenário mais assustador possível na nossa cabeça. Voltando aqui para Jules, o episódio também trabalha as relações dela com as pessoas que fizeram parte da vida dela antes do apagamento, né? Principalmente a Martha e o Knox. Depois de receber o bilhete no fim do primeiro episódio, ela tenta entender quem enviou aquilo e passa boa parte do tempo conversando com a Martha. A Martha não revela uma grande mensagem, uma grande informação e tudo mais. Também não foi ela quem mandou a mensagem, só que ela lembra a Jules uma característica essencial da personagem. Antes de perder a memória, ela confiava no próprio instinto, e era isso justamente o que a Martha mais admirava nela. Então, para mim, não parece só mais uma fala jogada fora, né? A Jules, ela está cercada por pessoas dizendo o que ela viveu, o que ela fez, em quem ela deveria confiar. Nesse contexto, lembrar que ela costumava ouvir o próprio instinto é quase uma autorização para parar de aceitar as versões dos outros e começar a agir de acordo com aquilo que ela sente. O capacete já mostrou que o corpo e a mente dela reconhecem a verdade antes que a lembrança venha inteira. Então talvez o caminho da Jules não seja esperar alguém devolver a sua memória, mas seguir essas pequenas reações até encontrá-la sozinha. A conversa com o Knox, por outro lado, explica um pouco do comportamento da Shirley. Ele conta que a Shirley ficou ao lado da Jules durante todos os 10 dias de recuperação, garantindo que ela continuasse viva. Só que quando a Jules saiu e encontrou a Shirley, olhou através dela como se ela não existisse. Eu entendo que isso deve ter machucado demais. Você passa 10 dias cuidando de alguém e depois essa pessoa nem reconhece o que você representa. Mas eu também acho que a Shirley está sendo um pouco egoísta nesse momento, né? A Jules não escolheu esquecer o que ela viu ou que ela é. Quando ela pede ajuda e diz sentir que as duas eram próximas, né, a Shirley se fecha, coloca uma espécie de armadura ali e se afasta justamente quando poderia ajudá-la a reconstruir essa relação. Para mim, isso não faz muito sentido. A dor da Shirley é real, mas ela está cobrando da Jules uma reação que a medicação tornou impossível. Tudo bem que a Shirley não sabe disso, mas se tratando de uma personagem que se demonstra teimosa desde a primeira temporada, eu acho que é até normal essa reação dela.
E então a gente chega até o xerife Paul Billings, né, que ganhou espaço aqui nesse episódio por 3 motivos. Primeiro, desapareceu uma pessoa importante lá dos suprimentos. Segundo, o Billings está escrevendo, ou melhor, modernizando partes do pacto sem acreditar no que ele escreve, né? E depois de ver o mundo exterior no livro de viagens, uma relíquia nível vermelho, ele não consegue aceitar as regras como antes, né? Essa falta de convicção já aparecia no primeiro episódio, quando ele falou diante do conselho com uma energia completamente drenada ali, como se o coração dele não tivesse mais naquela função. E o terceiro problema aqui é ainda mais pessoal, né? A Cat, a esposa do Billings, é a pessoa com um pulso machucado que está sendo procurada ali dentro do silo depois do arrombamento, né? No episódio de estreia que a gente viu. Ou seja, o homem responsável por aplicar as leis pode ter dentro de casa alguém participando diretamente de uma rebelião contra as autoridades do silo. A gente sempre viu o Billings, né, como o tipo de personagem que segue e impõe as regras mesmo quando não acredita nelas. Só que até quanto ele vai conseguir sustentar isso? Se descobrirem o envolvimento da esposa dele, ele vai ter que escolher entre a instituição e a própria mulher, né? Eu sinto que é inevitável que ela seja descoberta e que a história pode repetir o que aconteceu com o xerife Roston e sua esposa, né? Uma obsessão crescente pelo lado de fora, seguida da possibilidade de ser enviada para a limpeza caso seja capturado como rebelde, né? A sua esposa, né? Na minha opinião, o Billy está muito mais perto de romper com tudo. Ele pode acabar ajudando a Jules, inclusive, a expor a verdade ou assumir um papel decisivo na revelação do que o silo realmente é. E isso fica ainda mais perigoso porque o comitê já está meio que dividido. Se não existe estabilidade no topo, uma hora essa rachadura desce para o restante da população. E aí uma nova revolta ou rebelião com certeza vai acontecer. Você percebe como praticamente todas as histórias do episódio apontam para a mesma coisa? A Jules, o Patrick, a Kat, né, a esposa do Billings, o próprio Billings e até a memória da Charlotte estão ameaçando sistemas que funcionam enquanto ninguém consegue confrontar uma versão oficial. Mas ainda falta uma pessoa aqui nesse tabuleiro. Onde está o Lucas Kyle? O Patrick Kennedy, nesse episódio, menciona que o Lucas não é visto desde a rebelião, ou seja, aproximadamente 90 dias que o cara tá desaparecido. A Jules descobre que a Shirley o levou até o grande vazio, né? Aquela parte lá embaixo que a gente viu, e que ele foi punido depois de ver uma relíquia nível vermelho, mostrada por ela, né? Pela Juliette, sendo enviado para as minas. A última vez que a gente viu o Lucas foi no final da segunda temporada e ele tinha descoberto o protocolo de salvaguarda, e o algoritmo foi muito claro. Se ele contasse para qualquer pessoa que ele viu ou falasse sobre aquela conversa, o protocolo seria iniciado. Depois disso, o Lucas foi ficar com a mãe e acabou confrontado pelos Sims. Desde então, ninguém viu ou ouviu qualquer notícia dele. Será que ele realmente está escondido, tentando não ser localizado porque sabe que a própria vida dele corre perigo? Ou será que voltou ao grande vazio, né, aquela parte lá de baixo, procurando mais informações que foram escondidas ali? Eu não consigo acreditar que um personagem com esse conhecimento simplesmente apareceu sem ter papel nenhum central na trama daquilo que a gente vai ver pela frente. Entre as pessoas comuns do silo, o Lucas provavelmente sabe mais do que quase todo mundo ali. Por isso eu sinto que quando ele reaparecer, pode ser justamente quem vai entregar a Jules uma parte essencial da verdade e ajudar as suas lembranças a voltarem. O algoritmo ameaçou iniciar a salvaguarda se o Lucas falasse alguma coisa. Agora o mesmo algoritmo ameaça reiniciar o silo se a Jules lembrar de alguma coisa. Colocar os dois juntos seria praticamente juntar duas peças que o sistema fez de tudo para manter separadas. Então, fazendo uma análise geral desse episódio, depois de uma estreia forte, eu temi muito que o ritmo da série caísse, né? Mas ele caiu, não caiu nem um pouquinho. Ele começa exatamente onde a história parou, com um bilhete sendo queimado, sem pular para a manhã seguinte. A transição entre as épocas ficou ainda melhor, cada linha responde alguma coisa da outra, né? A explicação da medicação faz a história da Charlotte colaborar diretamente com a história da Jules, né? Muita gente teme que a perda de memória se arraste pela temporada, mas eu não acho. A Jules já evitou uma cápsula e teve uma lembrança acionada ali pelo capacete. Só que no final do episódio a gente vê a enfermeira ali encontrando a cápsula no ralo. Eles vão continuar entregando o remédio do mesmo jeito? Eu duvido muito. Minha aposta é que eles vão colocar a substância na água.
Eu também gostei muito ali da trama não ficar presa somente na Juliette, né? Porque o conflito do Billings ganhou ali força, a Martha finalmente anda pelo silo sem ficar confinada e o lugar parece quase prosperar em vez de ser tomado pelo caos, né? Só que a tranquilidade tá apoiada numa mentira. Vai durar? Eu acho que não. Tem ainda aquele corte logo no começo, né? Que eu achei muito suspeito, né? Porque o algoritmo termina de falar com a Camille e a cena corta imediatamente pro Daniel conversando com a irmã. Depois das teorias de que a voz do algoritmo parecia com a voz do Daniel, colocar as duas cenas ali, uma do lado da outra, pode ter sido uma pista de que o sistema foi baseado realmente no Daniel, né? Quando eu ouvi a primeira vez, né, a voz do Silo ali, da algoritmo, né, eu confesso que eu não consegui perceber a semelhança assim com tanta clareza, mas a escolha de montagem dificilmente parece só uma coisa aleatória, né? E é legal também perceber como essa temporada tá ganhando aquela camada de conspiração que eu nem sabia que eu queria ver em Silo, né? A medicação, a dúvida sobre o ataque com a bomba suja em Washington, a operação no Irã e o esforço absurdo para manter a mente da Charlotte apagada transformam o passado numa parte ativa desse mistério todo. E não deixando de dar meu rage bait também, eu gostei muito que o Simmons aparece menos nesse episódio. Eu nem sei se ele aparece, pra falar a verdade, porque na estreia eu achei a atuação dele, como na série inteira, né, muito parada, quase como se ele estivesse lendo as falas ali sem emoção nenhuma, né? Como deu menos espaço pra ele nesse episódio, né, eu consegui mergulhar muito mais e tive uma imersão muito melhor naquilo que o episódio estava contando. E visualmente, pelo menos pra mim, os fragmentos de memória da Jules continuam sendo uma das melhores partes dessa temporada. O som quase estático e o efeito de falha passam aquela sensação dela estar navegando por arquivos corrompidos dentro da própria cabeça, tentando puxar alguma coisa que insiste ali em escapar. E agora essa luta pessoal acontece ao mesmo tempo em que a ameaça de reset coloca a memória de todo mundo ali em jogo, né? A escala ficou ainda maior. Não é só a Jules, né, tentando descobrir quem era, é um Silo inteiro correndo o risco de esquecer quem é. Então sim, a Jules vai ter muita coisa para enfrentar nessa temporada. Ela precisa recuperar as lembranças, descobrir em quem ela pode confiar, encontrar o Lucas, entender o que o Patrick sabe e ainda impedir que a própria resistência seja usada como justificativa para o apagamento geral do Silo. Eu tô gostando muito dessa terceira temporada e se ela continuar conectando as duas épocas desse jeito, tem um potencial para ser a melhor da série até agora. Mas eu quero saber de você, o algoritmo está realmente baseado no Daniel? A substância vai mesmo parar na água? E onde você acha que o Lucas Kyle ficou escondido durante todos esses 92 dias? Comenta aqui embaixo, deixe seu like e se inscreve para não perder as próximas análises e teorias, porque esse relógio de 2 semanas começou a correr e eu tenho certeza de que o Silo 18 vai ficar muito mais caótico antes que a Julie consiga lembrar de tudo. Galera, se você chegou até aqui, confere aí tua inscrição também e deixa aquele hype que ajuda demais o canal, tá bom? Tamo junto, a gente vai se falando e se vê no próximo vídeo. Falou e fui!